E vamos falar um pouquinho do quanto o tarô é terapêutico e como ele pode ser terapêutico, muito, muito útil. Vamos olhar aqui, a gente vai pegar um oráculo muito interessante do arquétipo da Hecate, certo? E aí vamos ver aqui, ó, a chave. E a chave representa uma abertura de caminhos. Todo mundo sabe como é que a gente abre, né? A gente tem a chave porque existe uma fechadura, existe uma porta, existe algo que tem que ser aberto. Mas se a gente tiver essa chave nas nossas mãos e não colocar ela na porta que está se abrindo e não passar pela porta, a mudança vai acontecer? Qual é a chave que está se abrindo, que você está com a chave na mão, que você pode entrar, que já está acontecendo na sua vida, e você não está entrando porque está pensando naquilo que já passou e que você ainda não rompeu? Aí saiu essa carta aqui que representa o crânio, né? Representa os ancestrais nesse oráculo aqui. Então, assim, ó, o que você está fazendo que muitas vezes você espelha, inclusive, no comportamento de quem veio antes de você, pai, mãe, seja lá quem mais for, dos seus ancestrais mais velhos, e que você olha, não gosta, se irrita, fica mal, se indigna, mas se for analisar o seu comportamento em relação a outras pessoas importantes para você, inclusive muitas vezes, você faz o mesmo comportamento daquilo que se irrita. Enquanto você estiver olhando para o outro, estiver irritado com o outro, estiver revoltado, estiver querendo esganar o outro, sabe? Porque ele não foi legal contigo, a chance de você reprisar esse comportamento em outra pessoa existe. Talvez você não esteja só parando para olhar o seu comportamento em relação a outra pessoa que também é importante para você dentro da sua ancestralidade. Então, olhando para os que vieram antes e para os que vêm após você, dá para você ter uma base de qual é o fator oculto, de que está oculto, que você não está conseguindo perceber que existe em você e não só no outro. E aí, enquanto você está olhando para isso, essa chave aqui, que era para você estar abrindo a porta, que está escancarada, esperando que você coloque a chave, use ela, abra a porta, entre e viva uma coisa que você deseja muito ou que vai ser muito boa para você, que muda todo o seu destino muitas vezes, ou parte dele que você gostaria como uma oportunidade de trabalho muito boa, por exemplo. Você não consegue olhar para aquilo porque você está olhando para o outro e para as dores que você está sentindo em relação a esse outro. Vamos ver o que mais que sai aqui, gente. Mudança. Existe uma necessidade extrema de fazer uma mudança, e é uma mudança interna, não só externa, é uma mudança do seu comportamento em relação a você mesmo, deixar de sentir medo de perder o seu controle e começar a assumir que você pode sim tomar decisões internas que fazem toda a diferença em relação aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, aquelas vozes que vêm na nossa cabeça e que são quase todas auto-boicotadoras, que a gente fica se boicotando e acha que está fora e não está dentro. Então essa mudança interna, ela vai reverberar nos resultados que você vai ter na sua vida externa, sobretudo a nível de relacionamento interpessoal. O que tu quer dizer com isso, Lu? Com qualquer tipo de relacionamento, com qualquer tipo de pessoa que você tenha algum tipo de dificuldade, quando você melhorar a sua comunicação interna, você consegue melhorar a sua comunicação externa, inclusive em relação a questões que envolvem falta de respeito do outro com você e falta de respeito de você com o outro e consigo mesma. Então, assim, essa mudança, ela é premente. Ela vem, né, com aquela troca de casca que a cobra passa. Então, assim, e a cobra é um animal místico muito importante. Olhando por esse viés desse oráculo, é claro que ela tem um significado bem diferente se olhar por outro viés de outros oráculos, mas nós estamos aqui na função terapêutica. A função terapêutica nesse arcano aqui, nesse oráculo, perdão, da Hecate é essa, a da mudança, da transformação, e também é uma carta de poder para aquele que se acha menor, porque a cobra ela só rasteja, a cobra ela tem um tamanho menor que um ser humano,
normalmente, a via de regra, e mesmo assim ela é sorrateira, ela é astuta, ela tem como se defender, ela tem veneno, ela tem o seu poder e ela dá medo nos outros. Então, assim, o lado sombra, quantas vezes você se protege demais, destila o seu veneno sem ser necessário e acaba afastando pessoas da sua vida que você gostaria muito que fizessem parte. E o lado, né, que não é o lado sombra dessa carta e que nos faz refletir quantas vezes você se sente realmente poderoso, poderosa, a ponto de dizer, olha, cuidado, não mexe tanto assim comigo, porque se tu tem veneno, eu também tenho. Se tu sabe me atacar, eu sei me defender. Até que ponto você passa a imagem e a mensagem de que você sabe, sim, se defender. Como é que está essa comunicação em relação a você? Você passa imagem de fragilidade, você passa imagem de defesa, no sentido de eu sei me proteger. Pode não parecer, mas não me subestime. A cobra, ela sabe se proteger muito bem. Então, ninguém subestima o arquétipo da cobra. E se você souber comunicar, não subestimem uma pessoa quando ela chega no limite. Se você está no limite, provavelmente você sabe do que eu estou falando. Então isso vai servir para algumas pessoas de uma forma muito forte e para outras não. E a sombra, ó. Vamos por último aqui, vamos analisar uma questão autoterapia aqui, taroterapia, melhor dizendo, a questão da sombra. Quantas vezes nós não sabemos que temos alguns aspectos em nós? Tem aspectos que a gente sabe que a gente tem, que a gente não gosta, por exemplo, irritabilidade, agressividade. Às vezes a gente sabe que tem uma série de coisas que a gente não gosta, mas não consegue mudar. Isso não é oculto, não é um fator oculto, não é exatamente uma sombra. Uma sombra é quando a gente não conhece, muitas vezes, nesse aspecto aqui, tá? Desse oráculo, a gente não conhece, muitas vezes, algumas características que nós temos e às vezes que são até boas, tá? Que a gente gostaria de ter e ver que o outro tem e acha que a gente não tem. Ai, aquela pessoa é tão próspera, ela fala com tanta sabedoria, ela se esforça tanto, ela faz tudo com tão bem feito, sabe? Ela é muito boa no que ela faz, a gente olha isso no outro e na gente a gente fica sempre olhando e pensando, eu não tô pronta ainda, parece que tudo que eu faço é pouco, o que tá acontecendo comigo, por que eu não consigo ser como ela? E na verdade a gente tem as características que a gente está projetando, espelhando no outro, então a gente não está vendo isso como nosso, então passa a ser uma sombra da nossa própria luz, né? Algo que a gente não consegue ver, que é uma sombra, não consegue digerir de que a gente é, sim, muito bons em alguns aspectos e a gente vê isso no outro, mas não vê na gente. Às vezes o outro nem tem tudo isso, mas a gente tem, entendeu? E também pode ser algo que realmente é uma característica que você tem e que você não consegue lidar com ela porque você não sabe que ela existe. Então o fator oculto, ele vem dessa forma, né? Geralmente, gente, para ver o fator oculto, eu faço o mapa do tarô com a numerologia, para saber as cartas principais da vida, inclusive a carta da personalidade, a carta da missão e a carta do fator oculto, efetivamente. Então, quando a gente faz essa análise, a gente se pega ali analisando o arcano que representa esse fator oculto. E é muito interessante porque é extremamente assertivo quando é feito dessa forma. Mas aqui voltando, muitas vezes o fator oculto é algo que a gente acha abominável no outro, um defeito horroroso, e a gente simplesmente não sabe que tem ele. Por exemplo, né? Nós estamos falando aqui da sombra desse oráculo aqui, mas se a gente pegar um tarô normal, deixa eu ver se eu acho aqui um fator oculto interessante.
Vamos ver se eu acho, gente, um fator oculto interessante. A carta da torre. Aqui, ó. Se a gente tiver a carta da torre como fator oculto, esse arquétipo da torre, essa torre é aquilo que a gente tinha construído, às vezes, uma vida inteira, uma construção de uma vida inteira. A gente construiu uma personalidade de uma vida inteira, a gente construiu uma situação por uma vida inteira e de repente surgiu algo que simplesmente fez com que a torre quebrasse, né? A torre se desconstruísse e a queda é inevitável. A pessoa não tem como voltar para cima, não tem como a torre voltar a ser como era, não tem como ela não pegar fogo. Ela se desconstruiu, ela está em desconstrução. Então é uma fase que não tem como voltar e que era, muitas vezes, a torre que a pessoa queria, aquilo que ela mais queria. Então, pessoas que têm um fator oculto, como a torre, elas podem apresentar, por exemplo, entre várias coisas, né? Elas podem representar aquela pessoa que está sempre, de tempos em tempos, vivendo um ciclo onde tudo parece que ruína, que cai em ruína, que, né, que se desfaz, se desconstrói, e a pessoa começa um novo ciclo, tudo de novo. Me lembra bastante também o arquétipo da Fênix. Então, assim, uma reconstrução necessária de tempos em tempos. Essa pessoa, ela fica passando por isso, então ela tem muito medo, muitas vezes, de perder o que ela tem, e muitas vezes ela tem muito medo de ter alguma coisa, porque ela já sabe que ela vai perder, então ela define na sua mente que é melhor não ter do que ter e perder, tá entendendo? E aí quando a gente percebe que a gente tem esse medo, essa sombra, né? E que a gente tem essa tendência a estagnar, a parar e a ficar pensando por que que isso está acontecendo comigo, e a gente percebe que o fator oculto é esse, fica muito mais fácil da gente atravessar essa fase da torre que vai vir de tempos em tempos na nossa vida, esse fator oculto, fica muito mais fácil da gente saber que ele é um impedimento da gente para frente, e quando a gente tem o conhecimento a gente consegue trabalhar e consegue superar isso mais rápido e realmente evoluir para frente. Então o nosso psique começa a digerir, a assimilar isto aqui como sendo realmente uma imagem que faz parte do conteúdo do nosso psique. E é uma parte importante, porque se a gente souber trabalhar ele para de ser um fator oculto, que a gente não tem conhecimento, e a gente consegue trabalhar ele para deixar ele de uma forma positiva. Ah, peraí, é um momento de mudança, então deixa eu aproveitar para ver o que eu quero realmente mudar, porque eu vou usar essa energia, vou permitir que essa energia venha, não vou resistir a essa mudança, não vou perguntar o porquê, e vou começar a entrar já em comprometimento e ação com a minha nova etapa de vida. E essa parte da torre, gente, é muito forte, como todo fator oculto, né? Porque ele vem de uma forma inesperada, surpreendente e extremamente horrorosa. Imaginem as pessoas que estavam nas Torres Gêmeas, por exemplo, né? Muitas tiveram que se jogar para não se queimá-las, né? Essas pessoas aqui se jogaram para não morrer queimadas, ou seja, a morte de uma fase era inevitável, né? No caso real ali era fática, né? Mas nesse caso aqui nosso é arquetípico, é um arquétipo, é simbólico. Então assim, esse símbolo de que, opa, se isso acontecer eu vou morrer. Peraí, você não vai morrer. Uma fase da sua vida vai morrer, algo que você construiu, que era muito importante, vai morrer. Se você era muito religioso, como eu, e aconteceu algo muito, muito, muito grave, essa torre ruiu, você vai deixar de viver aquela parte, no meu caso aqui, por exemplo, com a religião, você não vai mais querer isso. E num primeiro momento isso causa dor, porque fazia parte da estrutura do seu psique, do seu comportamento, das suas crenças, dos seus princípios, dos seus valores, e ruiu porque não foi mais sustentável, entende? Passou a não fazer mais sentido, ficou algo extremamente horroroso. Então a pessoa começa a compreender não mais o porquê, e sim que isso é algo que não acontece só uma vez, e sim de ciclos em ciclos acontece, e quanto mais a gente consegue vivenciar essa carta da torre e deixar que ela aconteça e aproveitar o que a experiência traz de renovação e de um novo ciclo, quanto mais a gente aceita isso, melhor fica o inevitável, porque não tem como impedir que isso aconteça.
Então, o que é que acontece, por exemplo, na sua vida que você, de tempos em tempos, não consegue impedir? E é claro, quem não tem esse fator oculto sabe que isso acontece às vezes. Quem tem esse fator oculto não vai se dar conta e vai dizer: isso daqui não tem nada a ver comigo. Mas eu acho que muitas fases todos nós passamos um pouquinho pela carta da Torre, sendo fator oculto ou não. Então ficamos por aqui com essa análise do tarot terapêutico, das consultas que eu faço. E para contato é só clicar no link da bio.